Inaugurada a 13 de janeiro de 1906, a Livraria Lelo é considerada como uma das mais belas livrarias do mundo. É também, hoje, um dos lugares mais concorridos da cidade do Porto. Cerca de 1.200.000 pessoas passaram pela livraria, dados de 2018. Torna-se, por isso, num dos lugares mais populares do Porto, ainda por cima reforçado pelo facto de, a poucos metros de distância, encontrarmos outro dos mais icónicos e visitados monumentos da cidade, exatamente com o mesmo número de visitantes, a Torre dos Clérigos, uma imponente estrutura que começou a ser construída bem no espírito barroco em 1754, vindo a ser concluído 9 anos depois, em 1763. Ora, desde há muito poucos anos, unindo a Livraria Lelo à Torre dos Clérigos, encontramos uma rua comercial e que, por isso mesmo, é muito concorrida. Uma intervenção urbanística muito interessante, até porque esta rua como que suporta um espaço surpreendente que se desenvolve por cima dela. Mesmo por cima desta nova e concorrida rua que liga a Livraria Lelo aos Clérigos, encontramos um outro espaço moderno, qualificado, um espaço verde, de lazer e até de descanso, em pleno coração da cidade. É um jardim, o Jardim das Oliveiras. E é um espaço repleto também de um enorme simbolismo, porque este jardim, estas árvores, vieram permitir um reencontro da cidade 400 anos depois com o olival. Eu passo a explicar. Esta área do Porto, durante séculos, da Idade Média até os inícios do século XVII, era exatamente conhecido como o olival. Aqui estendia-se, junto da muralha fernandina e de uma das principais portas da cidade, a porta do Olival, estendia-se, dizia eu, o olival. Esta área da cidade era mesmo conhecida por essa designação. Ainda hoje temos, um pouco mais a norte, saindo da Praça Carlos Alberto, a Rua das Oliveiras, o que nos demonstra bem de como aqui se estendia, nesta zona relativamente planáltica, se estendia um extenso e antigo olival. A cidade tinha uma relação muito próxima com este conjunto de árvores e por isso foi um pouco entristecida que se viu obrigada, durante o reinado de Filipe II, nesse início do século XVII, a arrancar o olival. Mas a memória desse grande conjunto de oliveiras persistiu, por vezes de forma consciente, a partir de determinada altura seguramente de forma inconsciente, mas persistiu durante 400 anos. A prova disso é como vários estabelecimentos aqui à volta mantinham o topónimo. Ainda hoje aqui encontramos o Café do Olival, a Farmácia do Olival, o Café das Portas do Olival ou, claro, o Fontanário da Porta do Olival. E por isso não deixa de ser muito interessante que 4 séculos depois, de novo, encontremos aqui então este olival. Aliás, durante muito tempo, o Jardim da Cordoaria era também conhecido exatamente como o olival. Mas não deixa também de ser interessante percebermos que toda esta área da cidade teve outras designações. Vamos conhecer algumas. Carmelitas, Rua das Carmelitas. Ora, está um outro topónimo, um outro nome
pelo qual esta zona, já na extremidade do antigo Olival, durante muito tempo era conhecida, ainda hoje, Rua das Carmelitas. Mas o Olival começou a perder esta designação logo ali também naquele século XVII, quando os cordoeiros, que até pouco tempo antes desenvolviam a sua atividade, a produção do cordoame, das cordas necessárias para as embarcações, e que até as produziam na extensa praia de Miragaia, bom, com o desenvolvimento dos estaleiros nesse local, acabaram por se mudar para uma outra zona plana, planáltica, para o antigo Olival. Aí esticavam, produziam as suas cordas, e por isso esta zona que vai começar a ser conhecida como a Cordoaria. Mas houve outros nomes pelos quais esta área da cidade ficou conhecida. Por exemplo, um muito pouco simpático, o Adro dos Enforcados. Sim, no lugar onde hoje se ergue a Torre dos Clérigos, durante muito tempo, ali do lado de fora das velhas muralhas da cidade, ali eram enterrados os condenados à morte, aqueles que não tinham direito a ser sepultados no interior das igrejas, no interior da cidade. Este sítio é também conhecido como o Campo das Malvas, e daí na famosa expressão portuense de mandar às malvas alguém quando não se está para aturar ou se quer mandar para um sítio pouco simpático. As malvas era o sítio onde se enterravam os criminosos. Mas, de facto, as Carmelitas é também um nome pelo qual esta área ficará conhecida. Mas porquê as Carmelitas? A presença dos Carmelitas na cidade do Porto é muito antiga, data dos inícios do século XVII, 1616. É quando eles são autorizados a fixar-se na cidade do Porto, dando origem a um extenso convento que nós hoje conhecemos como o quartel da Guarda Nacional Republicana, ali mesmo em frente ao Hospital de Santo António. O convento e a sua igreja, uma das primeiras obras barrocas da cidade do Porto. Mas a influência da Ordem do Carmo será tão grande no Porto que acabará por dar origem, 120 anos depois, em 1736, a uma ordem de terceiros. Isto é, de gente que, identificando-se com os ideais dos carmelitas, no entanto, não sentem vocação para abandonar a vida civil e ingressar no convento. A ordem terceira, que vai construir, mesmo ao lado da igreja dos Carmelitas Descalços, vai construir a sua igreja. É também um dos grandes monumentos barrocos, rococó, do nosso país. E depois ao lado, o Hospital da Ordem do Carmo. Mas, para lá da ordem masculina, para lá da Ordem Terceira do Carmo, a cidade vai também conhecer a fixação de um importante convento feminino das Carmelitas, que se localizava não muito longe do convento masculino, aqui na periferia do Olival. Ainda hoje, a Praça Guilherme Gomes Fernandes, onde nos encontramos, é popularmente conhecida como a Praça de Santa Teresa, porque o convento das Carmelitas, de evocação a Santa Teresa, se voltava exatamente para este lado. O convento, a sua igreja, desapareceu. Todo este quarteirão, no século XIX, dá lugar a uma área qualificada de comércio. Vejam, como ainda hoje temos a Rua Galeria de Paris. Mas a memória da presença das Carmelitas perdura até hoje nesse extremo do convento que nós chamamos como a Rua das Carmelitas. E regressamos à Rua das Carmelitas. Mas, para lá de Carmelitas, Cordoaria, Olival, Malvas, Adro dos Enforcados, esta área da cidade
foi também conhecido durante muito tempo por um outro curioso topónimo, o Enjo. Aqui nas nossas costas está o edifício belíssimo da autoria do arquiteto Marques da Silva, que durante décadas foi conhecido exatamente como os Armazéns do Anjo. E do Anjo porque, de facto, encontrávamos na área do Anjo. Nos anos 80 do século XX, no final, o famoso escultor marcante da escultura portuguesa contemporânea, José Rodrigues, aqui ergueu uma escultura feminina, alada, que sintomaticamente batizou como a Anja. Infelizmente, nessa época em que o centro histórico do Porto se encontrava bastante abandonado, essa escultura pura e simplesmente foi roubada e até hoje nunca mais foi recuperada. Mas era uma escultura que José Rodrigues aqui tinha colocado e evocado como Anja, porque também esse espaço, esse mesmo espaço que há bocadinho cruzamos hoje, transformado no Jardim das Oliveiras, esse espaço foi também durante muito tempo um dos mais importantes espaços comerciais do Porto. Na segunda metade do século XIX e durante uma boa parte do século XX. Era o Mercado do Anjo. Um mercado que tinha sido criado em 1839 e que irá prolongar-se até 1952. Embora, enfim, muitos telespectadores se recordem ainda nos anos 80 de, enfim, o sucessor desse famoso Mercado do Anjo ainda sobreviver, conhecido como o Mercado da Praça de Lisboa. Mas o Mercado do Anjo foi, de facto, durante muito tempo, um dos espaços mais concorridos pelas gentes do Porto, na sequência da criação dos mercados municipais, logo após a implantação do regime liberal. O primeiro mercado a ser criado é o do Bolhão e, pouco tempo depois, o Mercado do Anjo. Mas, afinal, que anjo era este que deu fama a toda esta área? O esclarecimento deste mistério, a resposta à pergunta, mas afinal, que anjo era este? Bom, é-nos revelado aqui nesta fonte, uma das mais importantes fontes da cidade, a fonte da Porta do Olival. Era uma porta das mais importantes da cidade, que se abria na velha muralha fernandina, construída no século XIV. Uma muralha que foi demolida no século XVIII e que neste sítio deu origem ao edifício da Cadeia da Relação. A porta ficava, grosso modo, onde temos hoje o início da Rua da Vitória. E aqui, neste largo, o Largo do Anjo, como então era conhecido, existia uma fonte que depois vai ser desmontada e encostada ao edifício da Cadeia da Relação. Uma fonte, por isso, de um grande simbolismo, e no tempo em que não havia ainda o abastecimento da água ao domicílio, era uma fonte crucial para agentes desta área da cidade. E se contemplarmos bem a fonte, vamos perceber que ela é dominada por uma imagem. A imagem de São Miguel, o Anjo. Sim, este anjo era, afinal, São Miguel, o Anjo. Mas agora coloca-se uma outra pergunta. Mas porquê a associação de São Miguel, o Anjo, a esta área do Olival, a esta zona da cidade? A associação do Anjo, de São Miguel o Anjo, a esta área do antigo Olival, hoje o Jardim da Cordoaria, alicerça-se numa antiga lenda que envolve o primeiro casal real português, Afonso Henriques e Dona Mafalda de Saboia.
e acontecimentos que tiveram lugar, segundo uma versão erudita da lenda, que até precisa do ponto de vista cronológico, esta lenda, do mês de novembro do ano de 1153, quando o casal real, numa viagem que vinham fazendo desde Coimbra, que os tinham trazido ao Porto para assistir à construção da Catedral da cidade, e depois, retomando o caminho para norte, em direção a Guimarães, saíram pela velha muralha da cidade e depois dirigiram-se aqui para o Morro do Olival. Na subida para o morro, e isto era uma zona nessa época, de século XII, ainda relativamente deserta, um barrocal, muitas rochas, falésias. Bom, a montada da rainha assusta-se a determinada altura, o cavalo levanta-se, a rainha tomba, rola e está quase a cair por um enorme precipício. Naquele momento, a rainha apega-se a Nossa Senhora da Graça e a verdade é que, miraculosamente, no último instante, ela consegue segurar-se, evitando a queda. E por isso, conta a tradição, Mafalda de Saboia, a primeira rainha portuguesa, manda erguer, próximo do sítio onde se tinha dado este acidente, manda erguer uma capela dedicada a Nossa Senhora da Graça. Uma capela que mais tarde dará origem a uma igreja. Uma igreja que acabará por ter um papel relevante a partir de 1651, o ano em que o padre Baltasar Guedes, muito preocupado com o futuro de muitos órfãos e crianças que andavam pelas ruas a mendigar, resolve criar um estabelecimento para recolher os órfãos e dar-lhes educação. Nascia assim uma instituição que até hoje perdura na cidade, uma das mais antigas instituições de ensino do Porto, o Colégio dos Órfãos. Ora, onde instalar esse colégio? Bom, na altura o padre Baltasar Guedes consegue que os miúdos sejam abrigados exatamente nessa igreja, a Igreja Nossa Senhora da Graça, mais precisamente nas dependências que existiam à volta dessa igreja. Uma igreja que existia no lugar onde hoje encontramos o edifício da Reitoria da Universidade do Porto. E tem tudo a ver o facto da reitoria se encontrar aqui. É porque mais tarde, no século seguinte, no século XVIII, quando a toda poderosa Companhia das Vinhas do Alto Douro, criadas por Marquês de Pombal, se vai envolver também no ensino, criando as aulas de náutica, as aulas de desenho aqui na cidade do Porto. Onde é que essas aulas vão ter lugar? Bom, exatamente no Colégio dos Órfãos, porque era já um sítio destinado ao ensino. Essas aulas que depois, mais tarde, no século XIX, vão se multiplicar numa série de outras aulas, dando origem à Academia Régia, mais tarde à Academia Politécnica e ainda mais tarde, em 1911, à Universidade do Porto. Ou seja, a vocação deste espaço ligado ao ensino, segundo a lenda, tinha tido origem nesta queda da primeira rainha de Portugal. Curioso é observarmos algumas gravuras do século XIX, em que podemos ver a construção do edifício da Real Academia ou Academia Politécnica, que durante muito tempo manteve no seu interior a velha igreja de Nossa Senhora da Graça. É de facto muito interessante observarmos estas gravuras. Mas, nesta altura, estarão provavelmente a perguntar: sim, mas afinal, o que é que tudo isto tem a ver com o anjo? Com São Miguel, o anjo? Para percebermos a popularidade da devoção a São Miguel o Anjo nesta área da cidade, temos que regressar à lenda, à queda da rainha Mafalda da sua montada, porque, diz-nos a tradição, não só ela se apegou a Nossa Senhora da Graça, como também o rei Afonso Henriques, naquele momento de aflição, se apega, pede a proteção de São Miguel o Anjo. E tal como ela, a rainha, manda erguer esse templo a Nossa Senhora da Graça, também Afonso Henriques manda erguer aqui, a poucos metros de distância, também ele, uma pequena capela a
São Miguel o Anjo. Iniciava-se assim, segundo a lenda, esta associação de São Miguel o Anjo a esta área da cidade. Mas a designação do anjo vai-se alicerçar, tornar-se ainda mais forte aqui, quando em 1661 uma senhora rica aqui da Vitória, Helena Pereira, manda construir, junto dessa pequena ermida, uma instituição para recolher viúvas honestas e meninas órfãs. Este recolhimento irá ter um enorme sucesso, irá prolongar-se até 1834 e sabemos, por exemplo, que em 1789 ali estavam mais de 70 mulheres recolhidas, entre essas viúvas, entre as órfãs e também mulheres casadas com as suas criadas, que aqui eram colocadas pelos maridos quando estes se encontravam em viagem. Enfim, outros tempos. O recolhimento do anjo de São Miguel, o anjo, vai também ter algum protagonismo no final da sua existência, durante o cerco do Porto. Em 1832, ele é convertido num hospital de sangue que os liberais aqui utilizavam. 2 anos depois, em 1834, com a extinção das ordens religiosas, e apesar deste recolhimento ser frequentado por terceiras, a verdade é que o recolhimento acaba por encerrar, passa para a posse da Câmara Municipal do Porto, que aqui, pouco tempo depois, irá então fazer surgir, sacrificando para isso a velha igreja, o mercado. O mercado que ficará com o nome do recolhimento, o Mercado do Anjo. O recolhimento de São Miguel o Anjo e a sua capela foram com efeito populares durante muitos séculos na história da cidade. A capela, para lá da devoção a São Miguel o Anjo, tinha também uma particular ligação e atraía muita gente na devoção a Nossa Senhora dos Remédios e também ao Senhor de Matosinhos. Era um templo relativamente modesto, mas demonstrando a sua importância, sabemos que no século XVII, enquanto decorriam importantes obras na Igreja da Vitória, é a capela de São Miguel o Anjo que irá funcionar como o templo paroquial. Bom, mas nada disto evitou, como há pouco vos dizia, que em 1839 a capela desapareça para dar lugar ao Mercado do Anjo. Desaparecia assim o anjo, mantém-se hoje apenas e só como uma memória toponímica, o nome do lugar. Mas, curiosamente, algumas décadas depois, esta área da cidade vai ganhar novas figuras aladas. Em 1882, vai ser encomendada para este sítio uma fonte. Quem encomenda é uma empresa francesa, a Compagnie des Eaux pour l'Étranger, que ficará aportuguesada como a Companhia das Águas, a empresa que é responsável pelo saneamento e pelo fornecer da água ao domicílio no Porto. E, fruto do contrato que estabelece com a Câmara, neste sítio tem que erguer uma fonte monumental. A encomenda em 82, a fonte começará a brotar água 4 anos depois. Uma fonte dominada por estas figuras aladas, os leões com asas. Aliás, a fonte acabará por dar o nome a esta praça, pelo menos a designação popular, a Praça dos Leões, ligada a tantos importantes acontecimentos da cidade. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.